Você está ouvindo Marco Zero, onde tudo começa. Exatamente, 10 horas e 5 minutos, a temperatura em Foz do Iguaçu na marca de 25 graus. E esse é o 2022, senhor Paulo Boglio. Ano de eleições no Brasil, ano de Copa do Mundo, né? Mas principalmente ano de eleições, e a gente está vendo cada vez mais a discussão política tomando conta. Alguns dizem que a própria eleição de 2018 ainda não acabou, né? Nós estamos indo para um terceiro turno. Como é que a gente vai ver esse 2022? É a pauta desse nosso primeiro momento de conversa aqui no Marco Zero. Paulinho. Isso, Moacir. Precisamente restam aí 8 meses para as eleições desse ano, que serão em outubro, né? E o brasileiro vai às urnas aí para eleger presidente da República, vice-presidente, 27 governadores e vice-governadores, governadores dos estados e também do Distrito Federal, né, que tem uma configuração administrativa e política um pouco diferenciada, 27 senadores e 513 deputados federais, além dos deputados estaduais e distritais, que aqui no Paraná são 54 parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná. O que é importante frisar é que a gente vai às urnas nesse ano com novas regras, Moacir, e são essas novas regras que a gente quer trazer aqui para o nosso ouvinte, para quem acompanha o Marco Zero desse sábado, para entender, para que ele entenda todas essas mudanças que aconteceram com a nova legislação aí que está em vigor já para essa eleição de outubro. Para isso, Vanessa das Neves e Couto, que é vice-presidente da OAB em Foz do Iguaçu, como a gente anunciou, e advogada eleitoral, nos traz todas essas informações e esse debate necessário e importante. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda ao programa, obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero externar a importância desse debate, dizendo que a advocacia faz um papel de fiscalização nas eleições e em todas as oportunidades em que tivemos para debater e esclarecer as dúvidas dos eleitores, dos candidatos e dos partidos, nós aqui o faremos com o maior prazer. Então, agradeço e desejo também um ótimo programa para os ouvintes e para você, Paulo e Moacir. Legal, para todos nós. Vanessa, vamos começar abordando um tema que está bem em discussão aí, que são as federações partidárias. Explica para a gente do que se trata, como que surgiu e como funciona na prática esse instrumento aí que passa a valer nessas eleições. É uma novidade, né, Paulo? A união de partidos em federações, ela foi instituída pelo Congresso Nacional nessa reforma de 2021, né? E teve o objetivo de permitir que as legendas trabalhem de forma unificada, né? E vai ser um teste para futuras fusões ou incorporações de siglas, né? A criação das federações, essa união, ela é para apoiar os partidos que têm menor expressividade. Um partido pequeno, né, ela vai se unir a outros partidos e vai ter acesso de forma mais democrática, com paridade de armas na corrida eleitoral, com partidos maiores. Porque essa união vai possibilitar o acesso aos recursos do fundo eleitoral, ao uso de tempo na rádio, na televisão, na propaganda política. Então, a federação hoje, ela é uma novidade, mas ela se diferencia das coligações, que isso é um tema importante, né? Ela se destaca pela permanência, pelo vínculo permanência, uma estabilidade maior. Enquanto que as coligações, elas se desfazem logo após o pleito, logo após as eleições, as federações, elas têm a obrigação de se manterem, né? Os grupos têm que se manter unidos durante pelo menos 4 anos. Então, praticamente, elas vão funcionar como bancadas, né? Terminou as eleições, as federações continuarão a existirem e vão acompanhar os candidatos eleitos durante todo o seu mandato. Tá? Essa estabilidade, ela tem as regras próprias da legislação eleitoral, que deve ser respeitada, e se forem respeitadas, também terão as consequências e as punições. Falando em consequências e punições, Vanessa, você afirma que as coligações, as federações, elas vão prevalecer durante todo o mandato de por exemplo, presidente da República. Uhum. Esses partidos agrupados nas federações, eles terão o direito de exercer, os parlamentares, no caso, terão o direito de exercer o voto em relação a matérias do Executivo. Normalmente, poderão sofrer alguma sanção caso votem
individualmente, não acompanhando o voto da federação? A federação ela é equiparada a um partido político. Então, todo o formato dela é pensado como se fosse um partido político. A única diferença é que na hora de fazer a prestação de contas, a prestação é individual. Ela tem a sua autonomia preservada, mas vai receber uma designação diferente. Então, assim, ela vai ter e é muito importante entender que, para existir uma federação, vai ter que existir uma afinidade programática, temática. Então, esses grupos que se unirão, esses partidos, essas siglas, elas naturalmente terão uma afinidade de temas, de pautas, para que elas ajam em conjunto ao longo do tempo, mas a autonomia vai ser preservada. É uma espécie de um antídoto àquelas situações de coligações por conveniência, por exemplo, onde um partido menor se sujeitava a um partido menor para obtenção de um fim eleitoral. No caso das federações, isso tende a diminuir? Exatamente. Como é uma novidade, ainda estaremos num período de testes. As consequências dessa formatação ainda vai ser observado no resultado do mandato dos candidatos eleitos, né? Então, mas eu acredito que sim, essa tua afirmação é verdadeira. Vanessa, falando sobre dinheiro, afinal a eleição não se faz sem recursos, né? O Supremo Tribunal Federal confirmou nessa semana a legalidade do fundo eleitoral, que havia sido questionado, né? Foi um valor aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pela Presidência da República, que é um fundo razoável, robusto, de 4,9 bilhões de reais para as eleições, para os partidos, né? Quais as principais diferenças na distribuição desse recurso entre as agremiações partidárias? Essa é uma discussão e é bem polêmico, né? Tem pessoas, inclusive, que são contra a distribuição de recursos públicos em campanhas políticas, mas após a declaração de inconstitucionalidade das doações de empresas para os partidos, para as campanhas, o Congresso se mobilizou para fazer a criação desse fundo e destinar os recursos que nós, contribuintes pagamos para os impostos, dinheiro do Tesouro Nacional que vai financiar as campanhas. E aí entramos numa outra polêmica, né, que seria como esse dinheiro é realmente distribuído, porque alguns reclamam de que esse dinheiro, né, dos meus impostos, parte dele vão para pessoas que a gente não tem compatibilidade de ideias, mas também é uma forma de democratização do acesso à política. O fundo de assistência aos partidos, o fundo eleitoral, ele é necessário para que a gente não entre naquele princípio de corrupção, que é o financiamento por empresas. A Odebrecht, por exemplo, vai financiar a Dilma, o Aécio e depois vai cobrar alguma contrapartida. Então, esse fundo ele é necessário para o financiamento das políticas de forma que menos afortunados possam ocupar os cargos. Agora, voltando à sua pergunta especificamente, a distribuição desse fundo é uma grande dificuldade hoje e eu entendo que ele vai contribuir sempre para a reeleição. Nesse caso das eleições de 2022, vai ser o maior número de reeleitos da história, por causa da distribuição desse fundo eleitoral. 48% do dinheiro, ele é destinado aos partidos na proporção do número de representantes na Câmara, da última eleição. Então, ele leva em conta os eleitos que já estão ocupando os cargos, né? 35% vai ser destinado para os partidos, vai ser dividido entre os partidos na proporção dos votos válidos daqueles partidos, daquelas siglas que tem pelo menos um representante na Câmara. Então, uma porcentagem menor vai ser destinado àqueles partidos que têm um representante na Câmara. 15% vai ser dividido entre os partidos que têm um número de representantes no Senado Federal, né? E 2% desse dinheiro é dividido igualmente entre todos os partidos que são registrados no TSE. Então, essa conta, no final, ela vai dar uma disparidade e vai acabar privilegiando partidos que já têm um número maior de ocupantes de cargos públicos. Não é uma anomalia do nosso sistema democrático, sistema eleitoral? Por exemplo, os deputados e senadores votam uma lei das quais eles são beneficiários diretos, ou seja, obtendo mais recursos que dão uma vantagem a eles nas suas reeleições.
é essa dor que a gente carrega. Então, infelizmente, isso acontece e nós esperávamos que essa distribuição ocorresse de uma forma melhor nessas eleições e, infelizmente, não ocorreu. Então, é necessário justamente essa discussão, esse debate público para melhoria dessa forma de distribuição. Ô Vanessa, trazendo um pouco a conversa aqui para nossa paróquia, para nossa comunidade Foz do Iguaçu, a gente já tem visto, e todo ano eleitoral é assim, secretários municipais, deputados, colocando o seu outdoor nas ruas, né, mostrando que trouxe recurso, fazendo homenagem aqui, fazendo homenagem ali. Essa mídia, que é uma mídia de custo razoavelmente elevado e que nem todos têm acesso, né, ela não antecipa a propaganda eleitoral e não pode ser considerada um abuso de poder econômico? Essa pergunta é muito interessante, porque ela nos coloca num paradoxo também em relação ao uso do dinheiro, né, para propagação ou captação de eleitores, né? Mas, em princípio, em regra, não existiria o malferimento da lei, né, das eleições, em razão de que não há um pedido explícito de votos. Essa é a regra geral. Quando existe a propaganda com pedido explícito de voto, a propaganda antecipada com pedido explícito de voto poderia sim incorrer em um abuso da legislação. Mas no caso de uma prestação de contas da própria função ocupada, dos feitos durante do seu trabalho público ali, não há problema, a gente não vê isso como um problema. Logicamente que há ponderações a serem feitas. O uso exagerado... Esse é o ponto, né? Que às vezes o bom senso do outdoor, da insistência em divulgar o trabalho, é uma propaganda eleitoral. E aí, né, cabe à própria Justiça Eleitoral fazer essa investigação. O eleitor tem como agir também, se sentir ofendido? Tem como agir, sim. Tem os canais próprios na Justiça Eleitoral para fazer as denúncias e haverá investigação nesse sentido. O abuso nessa comunicação pode configurar, sim, a propaganda antecipada extemporânea, que isso é proibido pela lei das eleições. Para a gente tentar materializar um pouco isso, um determinado agente político ou público passa 3 anos sem fazer qualquer tipo de divulgação desse formato, e no ano eleitoral, às vésperas da eleição, ele passa a fazer. Isso por si só não caracterizaria uma inclinação para essa antecipação do processo eleitoral e furando as regras do jogo, né? Porque dá uma vantagem a ele em relação aos que não têm o dinheiro para fazer o outdoor ou que não querem fazer o outdoor com essa finalidade eleitoral. O princípio é a isonomia entre os futuros candidatos, justamente para que haja um nivelamento, todos possam fazer suas campanhas dentro daquele calendário. Essa é a regra, né? Mas por si só não há problema em fazer essa mudança de comportamento às vésperas da eleição. O que nós temos que ponderar é o conteúdo. Não é a própria comunicação, é o conteúdo em que ela vai ser veiculada. Então, a forma como ela vai ser veiculada não é necessariamente o problema. O problema é como chega essa informação para a população, tá? Certo. Vanessa, o uso da internet hoje é determinante no processo eleitoral, né? Decisivo. A gente não podia deixar de falar do Instagram e do Facebook, que terão novas regras de uso a partir dessa eleição. Quais são essas novas regras? Como é que vai ser o funcionamento e o que muda? Também na sua resposta, se você puder abordar a questão do Instagram, do Telegram, que foi proibido, que está sendo proibido. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Qual é a análise que você faz? Deve ser proibido, não deve ser proibido? As ferramentas digitais, as plataformas, elas são hoje o maior veículo de comunicação dos candidatos com seus eleitores ou futuros eleitores. Então é inegável os benefícios que a utilização dessas plataformas trazem para o conhecimento, a expansão da consciência política para a população. Isso é inegável, né? Agora, temos que combater a proliferação de falsas informações, e até eu assisti a entrevista dada pelo ministro Fachin, hoje nosso presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em que existe essa preocupação maior de combater as fake news, né, que desvirtuam a própria eleição, desvirtuam as informações que chegam para a população, e o Facebook
e Instagram, eles se comunicam com a Justiça Eleitoral, eles se comunicam com as autoridades brasileiras, eles prestam informações a respeito das medidas que são criadas de restrição a informações desvirtuadas ou falsas, calúnias, né? Então, existe esse canal aberto, o que não acontece com o Telegram, que não tem representante legal no Brasil, que não tem sede no Brasil, foi criado na Rússia, mas hoje já tem uma sede em Dubai. Então, essa falta de comunicação da plataforma Telegram com as autoridades brasileiras, inclusive as eleitorais, né, da Justiça Eleitoral, ela vai, assim, causar realmente uma suspensão do serviço. A meu ver, vai culminar com a suspensão do serviço durante a campanha. Eu sou a favor da liberdade de expressão e de manifestação, até porque sou advogada e sei que isso foi muito caro de ser conquistado e a gente precisa manter. O meu receio é de que a gente use uma bazuca para matar uma formiga. Então, a gente faz um uso muito grave, uma violação a uma liberdade, a um direito fundamental garantido pela nossa Constituição, para coibir uma prática que deveria ser coibida de outras formas, né? Porque a coerção, o combate ao crime, ao combate à informação desvirtuada, descontextualizada, ela pode acontecer de várias formas. Então, a gente não precisa suprimir um direito para combater. Eu acho que existe uma desproporcionalidade, uma desrazoabilidade ali. Você não acha também que está tendo uma ingerência do TSE sobre essas questões todas do país, por exemplo, o que pode, o que não pode? A lei tem que ser cumprida, mas não há um tipo de ingerência, um poder paralelo, digamos assim, do TSE? O TSE, ele é o órgão que vai prezar pela preservação da nossa democracia. Então, ele tem esses poderes. Tá? Ele tem, porque a democracia é um princípio, né, muito caro para a gente, constitucional, que precisa ser trabalhado de forma a garantir que todos tenham acesso ao voto e sejam votados com isonomia. Então, eu acredito que não se trata de uma ingerência, se trata de uma preocupação, às vezes até excessiva, ou desorganizada. Não vou usar desorganizada, vou usar a palavra assim, tem que prestar mais atenção nas consequências, né? Mas eu acredito que não se trata de uma ingerência, se trata de uma preocupação, sim. É válida e é necessária, mas nós temos que entender que supressão de garantia constitucional, que é a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a meu ver, ela se torna muito nociva também à própria construção dessa democracia. Vanessa, nessa quinta-feira começou o prazo, a chamada janela, né, em que é possível a mudança de partidos dos candidatos que vão disputar a eleição agora em outubro, né, sem o risco de perder um mandato. O que pode, o que não pode nesse período? Qual é o prazo dessa janela? Quanto tempo ela vai durar? E o que mudou em relação aos anos anteriores? Agora nós estamos na chamada janela eleitoral, né? Então, houve também uma declaração um posicionamento do STF de que a troca de partido durante o mandato, ele gera a infidelidade partidária. Então, com isso, a legislação eleitoral, ela se aprimorou e criou essa janela eleitoral para possibilitar que os políticos fizessem a troca de seus partidos durante os últimos, digamos assim, até os últimos 6 meses antes da eleição, estivessem todos nas suas posições, né? Então, nós estamos nessa janela, começou quinta-feira, dia 3, como você falou, e vamos até o final do mês, até o último dia do mês. Então, neste momento, é muito importante que os pretensos candidatos, eles se posicionem dentro dos seus partidos sob pena deles terem os registros de candidatura indeferidos, né? Então, esse é o principal problema. Então, se não houver respeito à data fatal, né, de troca do partido, vai haver o indeferimento do registro. Um vereador em exercício de mandato nesse momento, e que pretende ser candidato a deputado ou outros cargos,
ele pode fazer uso da janela partidária? Ele tem esse direito? Ou isso não se aplica a ele por ser um cargo diverso dos que estão em competição neste ano? Sim, ele se aplica sim. Então, todos têm que responder ao mesmo conteúdo da legislação. Todos têm que respeitar o prazo de 30 dias, né, que é do dia 3 até o final do mês agora, para fazer as trocas de seus partidos. Muito bem. Vanessa, de tudo que a gente falou, tem algo mais aí que você queira alertar em nome da OAB, em nome dessa fiscalização que a advocacia faz sobre o processo eleitoral em relação a candidatos, partidos, eleitores, enfim, um panorama aí das coisas que podem, que não podem, dos alertas, dos prazos aí relacionados ao processo eleitoral deste ano? Paulo, nós teremos aqui em Foz do Iguaçu uma comissão de direito eleitoral para, de certa forma, contribuir, né, exercendo o nosso papel de fiscalizador, de defensor da ordem democrática do Estado de Direito brasileiro, e durante todo o período eleitoral nós estaremos ativos no combate à desinformação, contribuindo com uma corrida eleitoral de forma isonômica e justa para todos os candidatos. Sem tomar partido, sem levantar bandeiras, nós exerceremos o nosso papel institucional. Então, através da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados, nós exerceremos nossa representação, sim, perante a sociedade. E nós desejamos, assim, que tenhamos um período de campanha com o menor índice de informações inverídicas de todo o período, apesar de que a gente sabe que isso só cresce, né? Exato. Mas o nosso desejo é que isso diminua, para que a população, os eleitores, tenham condições reais de analisar os seus futuros governantes. E gostaria também de deixar aqui, até aproveitando o mês, né, do Dia Internacional da Mulher, que as políticas afirmativas que contribuem para as mulheres ocuparem os cargos políticos são necessários, e cada vez maior essa necessidade, porque a representatividade feminina nos cargos é muito pequena. Nós somos, apesar de sermos mais de 50% dos eleitores, né, as eleitoras são mais de 50%, nós temos representatividade em torno de 15% nas casas de leis. E isso é muito grave, porque quem vai fazer política pública feminina são as próprias mulheres. Nada contra, né, aos homens que ocupam os cargos, mas eles não pensam como nós pensaríamos. Então, a necessidade de ocupação feminina nos cargos é urgente. Ô Vanessa, então, aproveitando esse tema que você traz, a comissão a ser criada pela OAB também pode ter ou terá um olhar em relação às muitas candidaturas ditas laranjas, né, entre aspas, em que mulheres são convidadas a ser candidatas apenas para cumprir a cota cobrada pela Justiça Eleitoral, pela legislação eleitoral, mas não são efetivamente candidatas, né? A gente viu já na eleição municipal, e isso é histórico, esse problema, candidatas com 0 voto, candidatas fazendo campanha para outros candidatos, né? Enfim, a OAB tem essa preocupação, atuará na fiscalização em relação a isso para coibir esse tipo de prática? A OAB terá um papel de orientação, fiscalização nesse ponto, quem vai fazer a Justiça Eleitoral, mas nós não poderemos abrir processos de investigação. O que a gente pode fazer é orientação, participação no debate público, abrindo, né, esclarecendo, abrindo caminhos para se pensar que as mulheres que vão registrar suas candidaturas precisam efetivamente se posicionarem dentro da campanha, pedir voto, trabalhar, debater propostas, então ajudar o processo eleitoral. Então, assim, apoiando as próprias mulheres. Porque o que a gente percebe com o uso de candidaturas laranjas é que as próprias mulheres também permitem que isso aconteça. Então, nosso processo de apoio a essas mulheres, formando lideranças, capacitando essas pessoas, é possível que a OAB faça. Não existe ainda um formato de trabalho, até porque a comissão está em formação. Mas em breve nós teremos daremos toda a publicidade do trabalho que vai ser feito pela comissão e, com certeza absoluta, com um olhar destinado às mulheres futuras candidatas.
Legal. Vanessa, muito obrigado pela participação, por trazer todas essas informações e esclarecimentos. A gente agradece muito a sua participação e o programa está de portas abertas aí para as ações da OAB, principalmente nesse momento eleitoral, todas as iniciativas que tragam aí, que contribuam para a cidadania, para o exercício da democracia. Estamos de portas abertas. Obrigado pela entrevista e tenha um bom dia. Muito obrigada. A OAB está disponível sempre que chamada para prestar esse serviço público de informação. Marco Zero, onde tudo começa.